Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, no capítulo 9, o versículo de número 27. Assim está escrito: Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Encontro neste versículo uma palavra importante e necessária quando nós observamos o contexto desta palavra, que está neste versículo, quando um pai tinha um filho lunático, que sofria com crises, com convulsões, enfim. Era um filho que, ao sofrer, fazia também os seus pais sofrerem, por ver a condição em que ele estava e não podiam fazer nada. Ocorre que isto aconteceu no tempo de Jesus. E os discípulos de Jesus, eles já estavam caminhando com Jesus há algum tempo. Nós não sabemos quanto tempo, mas, ao registrar da Escritura, eles já estavam servindo a Jesus. Não conseguimos diferenciar aqui em que momento isto aconteceu. Mas o que ocorreu? O pai, sofrendo com este filho, não tendo como resolver esta situação, fez o seguinte: ele certamente tinha conhecimento de Jesus, do que Jesus fazia. Os discípulos que estavam próximos a Jesus, sempre é assim. Nós, quando observamos determinada coisa, sempre tem alguém pela proximidade. E muitas das vezes não temos aquela coragem, aquela ousadia para chegar próximo a quem precisamos chegar. Então nós ficamos pelas periferias e preferimos chegar a alguém que está perto de quem nós deveríamos procurar. E foi exatamente o que aconteceu aqui. Este pai com este filho, o que ele fez? Ao invés de ele ir diretamente à pessoa de Jesus, ele foi aos discípulos de Jesus. E chegou diante dos discípulos de Jesus, e é aquela coisa: o mestre é Jesus, o principal é Jesus, mas os discípulos estão seguindo Jesus, estão num aprendizado. Eles ainda vão precisar caminhar um pouco mais. Mas o que ocorre é o seguinte: é que este homem levou o seu filho para os discípulos e disse para eles o que era que acontecia com aquele menino, aquele garoto, aquele rapaz, não sabemos, mas que o pai já não estava aguentando mais ver tanto sofrimento na vida do filho. E queria que o filho fosse liberto, fosse curado daquela enfermidade. Bem, chegou diante dos discípulos de Jesus, certamente à primeira vista, como sempre acontece, eles logo se encheram de ousadia. Olha, estão trazendo o menino para nós. Mas o pai fez referência àquelas pessoas porque eles eram discípulos de Jesus. Não eram estranhos, eram discípulos de Jesus. Bem, se está com Jesus, se está andando com Jesus, se está vivendo com Jesus, vai poder me ajudar. Então eu vou recorrer a eles em busca dessa ajuda. E ao invés do problema ser resolvido,
começou a surgir ali uma discussão, uma dificuldade. Por quê? Porque os discípulos nada puderam fazer. Nada puderam fazer. Quem sabe, até tentaram alguma coisa, mas o resultado foi zero. Eles não conseguiram nada. E o menino, o rapaz, o moço, o filho, continuou do mesmo jeito. E a angústia daquele pai que vinha na expectativa de que, com os discípulos de Jesus, ia dar por encerrado aquele problema, criou-se uma outra dificuldade. Deus abençoe, irmã Marilu. Criou-se uma outra dificuldade. Porque o menino ficou exposto. E os discípulos estavam impotentes. Não podiam fazer nada. Exatamente quando está este tumulto por conta dessa situação, Jesus chega. Agora, um parêntese. Jesus só chega na hora certa. Jesus não se atrasa, Jesus não se adianta. Jesus veio na hora certa. O pai do menino não procurou primeiramente a Jesus. Ele procurou os discípulos de Jesus. Está aqui. Eu disse aos teus discípulos e eles não puderam. Não puderam. Então, 2 pontos interessantes aqui. Às vezes nós ficamos sem receber a resposta, um milagre, algo da parte de Deus, porque nós também incorremos no mesmo erro. Em primeiro lugar, o Pai foi aos discípulos, não foi a Jesus. Segundo, os discípulos, ao invés de levá-lo a Jesus, acharam que já estavam suficientes para resolver aquele problema. E provou-se que eles ainda eram impotentes. Eles não tinham o poder necessário para resolver o problema daquele filho e trazer alegria e esperança ao coração daquele pai. Deus abençoe a irmã Doraci. Então, foram 2 erros que eu consegui enxergar aqui. Um do pai, porque ao invés de ir a Jesus, foi aos discípulos. O outro, segundo, dos discípulos, porque deveriam pegar o menino, levá-lo a Jesus. Não. Eles não comunicaram a Jesus e procuraram resolver ali mesmo. Esse estado de coisas é comum na vida humana. É muito comum essas coisas acontecerem. Quantas vezes nós também enfrentamos algum tipo de problema, dificuldade ou enfermidade, e nós, ao invés de irmos a quem de direito, ou seja, a quem tem a solução para resolver o nosso problema, nós vamos a intermediários. E intermediários, já está dizendo, eles são apenas intermediários. É alguém que ouve o teu problema e leva para quem pode resolver. Intermediário só serve para isso. É uma ponte. Ele recebe daqui e leva para ali. Só isso. Intermediário é isso. Por isso que para nossa comunicação com Deus não existe intermediários. Nós temos acesso direto à presença de Deus. Há muita gente por este mundo afora sendo ensinada que elas só podem chegar a Deus através de um intermediário. E às vezes esse intermediário é um ser humano, é um religioso, é um pastor, é um padre, quem quer que seja. Não, primeiro tem que ir a fulano e fulano vai a Deus. Não. Antes de Jesus vir, as pessoas eram esta condição. Mas quando Jesus veio, ele abriu o caminho, ele abriu o acesso. Jesus, conforme diz a palavra de Deus, lá na Epístola aos Hebreus
no capítulo 10, diz assim, olha, tendo, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, chegar diretamente a Deus. Não precisamos mais de intermediário para falar com Deus. E os nossos problemas mais necessários de uma resposta, de uma solução, eles só têm essa resposta e solução em Deus. Não existe intermediário. Deus abençoe, pastor José Mário. Intermediário, às vezes, ao invés de ajudar, atrapalha. É isso que eles fazem. Mas aqui aconteceu isso. O pai, o filho lunático, perturbado, convulsionado, e além do mais, além de ter convulsões, além desses problemas, isto era gerado por demônios que tinham encontrado oportunidades e estavam oprimindo aquele jovem, aquele filho. E o pai sofria com esse estado de coisas. Então o pai foi e levou aos discípulos. Nós não sabemos qual discípulo chegou primeiro e disse, deixa ele comigo, traz ele aqui e agora nós vamos resolver esse problema. Ele não disse quem, mas ele disse, eu disse aos teus discípulos, então não era um só. Era mais de um discípulo de Jesus que estava ali. Que o expulsasse e não puderam. Os discípulos de Jesus pegaram a causa para si, tentaram resolver e não conseguiram. E às vezes o que acontece é assim, quando nós levamos a nossa causa para intermediários que eles não conseguem resolver, isso tira toda a nossa expectativa, tira toda a nossa esperança de ter uma solução, porque nós ficamos tristes e decepcionados. Ora, fui a fulano, fui a Bertrano e não resolvi nada. Voltei pior do que fui. Isso tem sido o testemunho de muitas pessoas. Olha, eu fui na esperança, mas não deveria nem ter ido. Eu voltei pior do que eu fui. Antes não tivesse ido. Quem sabe este pai pensou isso naquela hora. Ele poderia ter pensado. Eu levei aos discípulos com uma esperança, com uma expectativa, mas não resolveu. Meu filho não teve solução. E agora, o que eu vou fazer? Aonde eu tinha uma esperança, não encontrei a solução. Agora vou encontrar onde? Não tinha mais outra oportunidade. Ali estava fechado para aquele pai e para aquele filho todas as oportunidades, por conta de intermediários que não estavam autorizados a fazer aquilo. Tudo tem a hora certa. Tudo tem o momento certo. Ninguém queira se precipitar, porque as coisas não é assim. Não são feitas com precipitação. É preciso saber esperar. Tem um momento de o Senhor Jesus dar autorização. Tem um momento de Jesus confiar o poder do seu nome nos seus discípulos. E dali por diante, eles vão fazer isto. Mas naquele momento, não. Tanto é que eles tentaram fazer e não fizeram nada. Aí aparece Jesus. Dá a entender que Jesus apareceu assim, de repente. Mas Jesus não apareceu de repente. Jesus apareceu na hora certa. Primeiro, para que o Pai aprendesse que os problemas que ele tiver, e nós aprendermos com ele essa lição, qualquer que seja o nosso problema, nós não temos que ir a intermediário. Nós temos que ir a quem de direito, a quem resolve. Segundo lugar, Jesus apareceu na hora certa para os discípulos entender que existem coisas que ainda não era tempo deles fazerem. Portanto, eles não deveriam ter tido essa ousadia
de querer fazer sem ser o momento certo. Mas a felicidade foi que Jesus chegou. Chegou na hora certa. E quando Jesus chegou, aqui no versículo de número 19, diz assim, 18, e este onde quer que o apanha, versículo 16, e perguntou aos escribas, que é que discutisse com eles? Os escribas começaram agora a discutir com os discípulos. Por quê? Porque os discípulos não conseguiram fazer. E os escribas agora acharam oportunidade de desacreditar os discípulos de Jesus e começar a discutir com eles. Tá vendo? Vocês não fazem nada, vocês não conseguiram, vocês não têm poder, e por aí vai. Começou a virar um conflito, uma dificuldade. Deus abençoe a irmã Sandra Marques. Uma dificuldade. Nesse interim chega Jesus. E Jesus vai aos escribas e diz, o que é que vocês estão discutindo com os discípulos? E um da multidão, que estava lá no meio, respondeu. Quem foi este um? O pai. O pai disse, mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. E onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai se secando. E eu, o pai, disse aos teus discípulos que o expulsassem, e eles não puderam. Então o problema gerou em função disso. Um pai levar para uma solução, os discípulos não têm a solução, os escribas começam a conflitar com eles e surge ali como que se fosse uma confusão. Jesus aparece nesse momento e desfaz imediatamente aquela confusão. Por que discutir isso? Eles disseram. Então, olha o que Jesus respondeu. E ele respondendo-lhes, disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Ou seja, até quando vou permanecer, vou precisar estar com vocês? Até quando, geração incrédula? Vocês não vão acreditar, vocês não vão crer. Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram o menino a Jesus. Quando trouxeram a Jesus, o espírito mau que estava naquela criança se agitou com violência, jogando-o por terra, e ele começava a se revolver e a espumar. Jesus, então, fala com o pai diz que aquilo acontecia desde a infância, portanto, já fazia muitos anos que aquele filho estava preso por um demônio e ainda não tinha tido a libertação dele. E Jesus disse para ele, olha, se tu podes crer, tudo é possível que crê. Observe a resposta do pai. O pai do menino com lágrimas. Jesus tocou no íntimo dele. Se tu podes crer. Como é que se crer? Crer com o coração. Não crer com a cabeça. Crer com o coração. Quando Jesus falou para o pai e disse assim, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê, o pai poderia dizer, eu creio, Senhor. E a coisa que mais tenho no meu coração é fé. Eu creio que o meu filho será curado. Curado, libertado. Porque a palavra para cura é sozo, tanto pode ser cura física, como espiritual, como libertação. Essa era a resposta esperada. Mas observe o que o pai disse para Jesus. E o pai clamando com lágrimas. Quando Jesus falou, se tu podes crer, tudo é possível que crê, ele sentiu lá no íntimo a condição em que ele estava
e ele começou a chorar. Chorar. E depois disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Então, embora o pai querendo ver o filho liberto ou curado, no coração dele, talvez não sabemos se pelo tempo que desde a infância aquilo acontecia, ele não tinha esta convicção de que o filho poderia ser curado, diferente da mulher do fluxo de sangue. A mulher, quando saiu de casa, ela disse: se eu tão somente tocar na orla dos seus vestidos, ficarei curada. Ela foi com essa convicção. Ela enfrentou a multidão. E quando tocou na orla do vestido de Jesus, ela ficou curada imediatamente. Por quê? Porque ela já saiu com a convicção, com a certeza de que, naquele ato aparente de tocar na orla do vestido de Jesus, ela seria curada. E foi. Aqui o pai estava diferente. Ele levou, mas lá no íntimo, lá no coração dele, ele não tinha esta convicção. Por isso que Jesus disse: se tu podes crer. Não precisou ninguém dizer a Jesus que o homem tinha incredulidade no coração. Para Jesus não precisa dizer nada. Para os discípulos precisava dizer qual era a condição do moço, o que era que acontecia com o moço, quantas vezes isso acontecia, porque os discípulos não tinham aquela afinidade que só Jesus, como Deus, tem. Porque ninguém pode saber o que há no coração do outro. Só Jesus. E João deixou escrito o seguinte, que não necessitava que ninguém dissesse o que há no coração dos homens, porque Jesus bem sabia. Então, quando Jesus chegou diante daquele homem, Jesus viu que naquele coração tinha uma incredulidade. E como é que Jesus poderia dizer? Ele poderia dizer, chegar ao seguinte: você trouxe seu filho, mas você não crê. Jesus não disse isso. Jesus disse: se tu podes crer. Pronto. Quando Jesus disse, se tu podes crer, tocou lá naquele ponto. Tocando no ponto que era o impedimento no coração do pai, porque o pai tinha que crer pelo filho, ali naquele caso, porque o filho estava oprimido. Então, se tu podes crer, tudo é possível que crer. Então ele disse: eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. Como que diz? Eu creio, Senhor, mas eu quero crer convictamente. Porém, me ajuda, tira de mim esta incredulidade. E que no lugar da incredulidade entre uma fé viva e poderosa. Bem, quando Jesus ouviu a confissão daquele pai, só então, observe, só então, depois de ouvir esta confissão, foi que Jesus se dirigiu ao moço. Antes ele não fez, mas depois que tirou os embaraços do caminho, Jesus vai para o rapaz, repreende o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu. E o menino ficou como morto, de tal maneira que muitos diziam que ele estava morto. Veja a violência com que o demônio se utiliza das pessoas. No momento da libertação, ele agiu com tanta violência que o rapaz, a maneira como o rapaz ficou caído, prostrado no chão, para quem o via, disse: ele morreu. Ele morreu. Agora acabou. Não foi liberto em vida e terminou morrendo. Muitos diziam que ele estava morto. Aí Jesus, que é o dono da vida, que é o mestre, que é o principal, que é a quem devemos procurar em primeiro lugar, estendeu a mão para aquele menino que estava caído,
Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Olha que coisa interessante. Depois de tudo isto, Jesus repreende o espírito mau, o menino fica como que caído, Jesus vai lá, toma pela mão, fortalece as mãos do menino, o ergue, toma pela mão, o ergue, dá sustentação, o menino se levanta e parece que nada mais aconteceu na vida dele. A partir daquele instante, ele ficou liberto e curado para sempre. E aquele pai que tinha vindo com a incredulidade no coração, saiu crendo. Os escribas que estavam discutindo com os discípulos de Jesus ficaram envergonhados. E os discípulos aprenderam mais uma lição. Não se deve passar na frente do mestre sem que Jesus tivesse dado autorização. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando o caso passou, terminou tudo, eles foram embora, os discípulos ficaram com aquilo na mente e no coração. Por que nós não pudemos expulsar? Aí Jesus disse, olha, esta casta de demônios, ela não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Oração e jejum. Os discípulos pegaram o caso no meio do caminho, provavelmente não estavam em jejum e não deu resultado. Então Jesus disse, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Então os discípulos precisavam aprender mais esta lição. Eles já tinham aprendido com a oração. Portanto, eles devem ter orado e não aconteceu nada. A oração tem poder. A oração funciona. A oração resolve. Mas, como Jesus disse, aquela casta de demônios, naquele caso específico, ela não pode sair a não ser com a oração aliada com o jejum. Esse é o caminho. Nem tudo é só com oração. Existem coisas que precisam do jejum. Então precisa um preparo antecipado. Não se pode lançar de imediato. Tem que se orar, pedir graça a Deus, consagrar, jejuar, esperar o momento certo, receber de Deus autorização e ir fazer o trabalho que Deus aprova. Então, quando tudo falha, quem é que nos levanta? Quando tudo dá errado, quem é que estende a mão para nós? Jesus. Jesus é aquele que nos levanta. Olha aqui, mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Eu hoje estou de pé, você hoje está de pé, nós hoje estamos de pé, mas nós estávamos caídos, nós estávamos derrotados, nós estávamos mortos em delitos e pecados, nós estávamos procurando intermediários e nunca a nossa situação foi resolvida. Mas no dia que Jesus se apresentou, aí o nosso problema teve solução. Porque com Jesus nós fomos libertos do poder ou da condenação do pecado, estamos sendo libertos do poder do pecado, seremos futuramente libertos do corpo do pecado. E aquele estado que a gente estava caído, moribundo, perdido, errante, Jesus nos aparelhou, colocou num caminho, não estamos mais errante, não estamos mais perdidos, não estamos mais oprimidos, estamos agora liberto, livre, disponível e pronto para ser um instrumento nas mãos de Deus.
Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Dê glória a Deus, porque Jesus te levantou. Você está de pé, você está salvo, você está liberto, você está transformado, você tem o Espírito Santo habitando no teu coração. Você não tem mais aquela vida de outrora, aquela vida de pecado, de ignorância, de violência, de vício, de maldade, de rancor, de ódio, aquela vida escravizada, aquela vida destruída. Não, Jesus te encontrou, Jesus te tomou pela mão, Jesus te ergueu, te colocou de pé. Você agora está em pé na presença de Jesus. Permaneça de pé. Caminhe na presença de Jesus. Siga com alegria, com gratidão, com fé. Aleluia! Hoje eu e você, diferente dos discípulos naquele dia, porque depois Jesus deu a ordem. Jesus disse, em meu nome, agora vocês vão. Vocês foram treinados, foram ensinados, receberam a virtude do Espírito Santo, agora vocês podem ir em meu nome. Os demônios não vão resistir a vocês, eles serão expulsos. Os oprimidos serão libertos, os enfermos serão curados. Podem ir em meu nome. Eu e você estamos agora nesta promessa. Depois que Jesus nos alcançou, nos trouxe para ele, nos libertou, nos levantou, nos habilitou, nos capacitou, deu poder sobre a nossa vida. Agora Jesus diz, agora vocês vão em meu nome. Mas observe uma coisa, nem tudo se resolve somente com oração. Existem coisas que precisa aliar com a oração ou jejum. A maioria das coisas, com oração, fé em Deus, a convicção firme, tudo se resolve. Porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Mas existem casos que precisa aliar com a oração o jejum. O jejum é o preparo, é a consagração, é a separação de alguma coisa que pode atrapalhar ou impedir a realização daquela obra em nome de Jesus e nós ficarmos envergonhados e envergonhar o nome de Jesus. Então precisa primeiro consagrar a vida. E consagrar é oração e jejum. Feito isto, vá em nome do Senhor. Você hoje é o representante de Jesus. Você é irmão, você é irmã, você é jovem, adolescente, criança, idoso, não importa. Você é servo de Jesus? Está sendo leal, fiel a Ele, obediente? Você o representa aqui na terra. Faça a obra. Jesus disse que nós faríamos as obras que Ele fez e outras maiores. Mas tudo tem o tempo. E aprenderam uma coisa. Quando houver alguma necessidade, não vá a intermediários. Vá diretamente a Jesus. Ele pode ouvir o intermediário, ele pode ouvir você também. Então, ao invés de alongar o caminho, procure o caminho mais certo, mais direto. Vá direto à presença de Deus, Ele está pronto para te ouvir e te responder. Ele vai te ajudar. Mas Jesus é aquele que nos levanta. Tenha gozo e alegria no coração, porque Jesus te levantou e você hoje está de pé. Todas as obras de Jesus foi para levantar. O leproso se levantou, o coxo se levantou, o cego se levantou, a mulher encurvada se levantou, o menino aqui lunático se levantou. Diante de Jesus, com o poder de Jesus, ele nos levanta.
Jesus não nos quer caído, não nos quer detido, não nos quer encurvado. Jesus nos quer de pé. E sabe o que Jesus disse? Porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Ou seja, haverá alguém de pé? Nós precisamos estar de pé na presença do Senhor. Jesus é quem nos levanta. Jesus é quem nos levanta. Grave isto, viva isto, desfrute desta oportunidade maravilhosa de Deus para mim e para você. Querendo Deus, amanhã retornaremos.